rogo as vossas orações para que Deus me conceda a graça de ministrar a sua palavra. Sempre somos carentes da ajuda de Deus através da igreja, em especial dos nossos irmãos, tanto os que estão em casa como os que estão aqui presentes no templo. Queridos, fizemos uma leitura bíblica em um texto que é conhecido de todos nós. Ele chama a nossa atenção com as advertências que estão contidas nele, em especial para nós que estamos vivenciando os últimos dias da nossa peregrinação aqui na terra. À luz da Sagrada Escritura, os dias que estamos vivendo, eles são maus, são difíceis e trabalhosos. E esse texto bíblico, que foi escrito e mencionado pelo apóstolo Paulo, o grande bandeirante do Evangelho, ele se expressa da seguinte forma: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Observamos aqui os privilégios que foram concedidos aos israelitas, ao povo de Israel, ao povo de Deus. Eles estiveram todos debaixo da nuvem e passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Observando, estudando a palavra de Deus, as razões pelas quais as pessoas caem em desgraça, em sofrimento, em angústias que lhe custam um preço muito alto. E observando, eles destroem sua reputação, sua vida e sua família. Analisando o que diz a Bíblia, eles, os israelitas, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Eles presenciaram o mar se abrir e as águas ficarem como colunas de um lado e de outro, e eles passaram a pés enxutos. Nós não tivemos este privilégio, mas eles tiveram este privilégio. Eles passaram pelo mar vermelho, o mar se abriu. É muito interessante poder parar e pensar sobre isto. Comeram de um mesmo manjar espiritual. Deus
lhes assistia. Não quero dizer com isso que Deus não assiste a nós nos dias atuais. Ele tem cuidado de nós de uma maneira muito interessante. E que só deve haver razão ou motivos para lhe agradecer o que Ele tem feito por cada um de nós. Muito mais, além de tudo aquilo que lhe pedimos ou pensamos, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Porque talvez alguém tenha imaginado, nesse período de pandemia, como será a situação das igrejas, que depende de ofertas voluntárias, que depende de corações generosos. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele não mudou. Ele abre rios em lugares secos, fontes no ermo, e Ele faz sempre uma coisa nova. Glória seja dada ao seu nome para todo sempre. Analisando o que o povo de Israel foram privilegiados, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Nenhum de nós podemos dizer: eu estou escape, eu me garanto. O pecado da cobiça é terrível. E eu quero chamar a atenção da igreja, dos irmãos, dos que me ouvem, dos que participam conosco. 3 áreas perigosas na vida. Há 3 áreas perigosas na vida. E que nós precisamos pedir a Deus misericórdia para escaparmos. A primeira área é uma área que está explorada de uma forma terrível, tremenda. O sexo. Sim, mas nós temos que falar. Ainda que alguém meneie a cabeça, não aceite, mas nós temos que falar. Precisamos pedir a Deus que Ele guarde a todos nós. Estamos vivendo os momentos finais da Igreja de Cristo aqui na terra. E nós estamos observando pessoas que estão estragando a sua reputação, a sua vida e também da sua família. Ninguém é forte, ninguém é suficiente nesta área. Todos nós precisamos de vigiar. Todos nós precisamos estarmos atentos. A Bíblia diz assim: vigiai e orai. Observe que ela não diz orai e vigiai, vigiai e orai. Primeiro a vigilância, o cuidado, porque estamos sendo acossados pelo inimigo de Deus e nosso, o adversário de Deus. Ele ataca sem parar. E ele não está observando se a pessoa tem responsabilidade na igreja, na repartição
aonde quer que seja. Não, ele está atacando de maneira absurda. E que faremos, pois, irmãos? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O versículo de número 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. E conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Quantas pessoas estão vivendo nesses últimos dias desta forma? Comendo, bebendo, folgando, e não parou para pensar na brevidade desta vida que passa como um conto ligeiro. A vida se vai e nós precisamos estarmos preparados para o momento da chamada de Deus a cada um de nós. Não sabemos se hoje será o nosso último culto aqui. Mas eu quero lhe convidar a fugir, a correr. Não pense que correr é covardia, não. Há momentos que a gente precisa correr para escapar. O laço da morte. O perigo eminente que a sexualidade abrange, oferece. Eu digo na minha linguagem vulgar, o açougueiro baixou o preço da carne. O açougueiro baixou o preço da carne. Mas nós precisamos pedir, Senhor, dai-me a tua proteção. Me cobre com o teu sangue. Me dê forças para renunciar a mim mesmo, que o inimigo mais perto de cada um de nós é o nosso próprio corpo, é a nossa própria carne. São os desejos ilícitos que nos assaltam constantemente. Todos nós precisamos de vigiar. O segredo das vitórias nas tentações, grave isso, não é enfrentar de peito aberto, eu me garanto. Não. Eu reconheço que sou fraquinho. Agora o meu Senhor é forte. Ele me dá proteção. Ele me esconde debaixo das suas asas. E assim eu serei abrigado do mal. É uma palavra de alerta, de advertência, não somente para mim, mas para todos nós que até aqui estamos escondidos com Cristo em Deus. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo e a minha fortaleza. Saia nesta noite daqui convicto
de que o Senhor é o seu escudo. É arma de defesa. É Ele quem lhe esconde, é Ele quem lhe guarda, é Ele quem lhe defende das setas incendiárias do diabo. Setas incendiárias que faz você perder o equilíbrio e pensar que está derrotado. Mas nesta noite receba uma palavra de ânimo e de reforço espiritual. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O inimigo tem armado ciladas, tem preparado ferramentas, mas Deus tem te guardado. Aproveite para exaltar e glorificar a Deus. Aproveite para dizer em alto e bom som: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar proteção, não vai faltar graça, nem vai faltar alegria para o teu coração e para a tua alma abatida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Depois de passar na nuvem, no mar, ser batizado em Moisés na nuvem e no mar, eles foram tentados à cobiça. Eles foram tentados à prostituição, à imoralidade. Quantas vezes tentações miseráveis vêm até nós, mas nós clamamos pelo sangue de Jesus. Você tem um recurso infalível. Quando a tentação chegasse a você, clame pelo sangue de Jesus. Diga: Jesus, me cobre com o teu sangue. Eu repudio, eu renuncio, eu peço, Senhor, me esconde debaixo das tuas asas, e Deus vai lhe guardar de todo mal. Não é uma palavra para ninguém glorificar, mas é como uma vacina que está sendo aplicada em cada um de nós. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós estamos vivendo os fins dos séculos. Grave isso, marque na sua Bíblia: os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé. Não é aquele que está em pé, é aquele que cuida está em pé. Olhe para que não caia. Vigie para que não caia. Peça a proteção do sangue de Jesus para que não caia. Deus lhe deu graça para chegar até aqui. Ele vem lhe guardando até hoje. Mas o amanhã, ninguém sabe o que pode suceder a cada um de nós. O que pode acontecer. O mal que pode vir. Mas nesta noite,
Eu tomo a autoridade do nome de Jesus e ministro para você: receba proteção do alto, refúgio do alto vai chegar para a sua vida. Eu disse aos irmãos que correr quando o sexo oposto vem de encontro à nossa vida, quando alguém de forma sorrateira tenta nos enganar, nos ludibriar. Meu irmão, minha irmã, correr não é sinal de fraqueza. É evidência de prudência na sua vida. O homem vê o mal, a mulher vê o mal e foge dele. Geralmente quem entra em questão alheia é como quem pega um cachorro pelas orelhas. Está sujeito a ser mordido. Fuja, fuja, escape, escape para o monte de Deus. Escape para o alto refúgio de Deus. E peça proteção, porque vai chegar. O Deus a quem nós servimos, Ele não despreza, Ele não abandona, Ele cuida dos seus, e de uma forma toda especial. Eu falei de 3 áreas perigosas: o sexo, as riquezas. Aqueles que querem ser ricos, eles caem em tentação nociva. A quem Deus prometeu, Ele vai dar. Eu ouvi certa feita na cidade de Sapé, quando um filho pediu a bênção ao pai: bênção, meu pai. Ele disse: Deus te dê fortunas. Eu achei aquilo tão bonito, que às vezes eu digo para os meus filhos: Deus te dê fortunas. Porque eu aprendi também. Não somente Deus te abençoe, mas Deus te dê fortunas. E a quem Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode ficar tranquilo que Ele vai abrir o seu bom tesouro e vai dar a você as riquezas encobertas, os tesouros da neve, da saraiva, os tesouros escondidos. Deus tem muito mais. Às vezes vemos pessoas que prosperam rapidamente e alguém diz: ele está roubando. Não, é a bênção de Deus que chegou, é o cumprimento da promessa que chegou, é aquilo que Deus havia predito. Vou te abençoar, vou te engrandecer, vou te elevar, porque Deus é quem eleva, é quem exalta. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Salmos 75 para observar o que nos diz a palavra de Deus. Salmos de número 75. Vamos ver que coisa preciosa, porque a Bíblia, ela tem muitas promessas para todos nós. Salmos 75. O verso de número 6: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e ao outro exalta. A um abate e ao outro exalta. Porque Deus faz assim. Quando Ele quer exaltar, a pessoa não tem nada, mas Deus começa a fazer prosperar. Eu me lembro de um irmão que foi enviado para uma região muito pobre, muito difícil, e ele ali não encontrou ninguém como crentes. Ele disse: eu tenho uma bicicleta que eu trouxe, eu vou pegar minha bicicleta, vou desmontar e vou começar a vender as peças. E fez isso, e alguém chegava: essa peça é para vender? É. Comprava. Aí ele ia na cidade e comprava 2. E assim foi prosperando de uma bicicleta. Daqui um pouco ele tinha uma loja de vender bicicleta. E alguém disse: está roubando.
Não, não é somente roubando que enrica, não. Deus dá riquezas. Quem acredita que Deus dá riquezas? Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono das pedras preciosas. Ele dá. Eu li de uma expedição de homens que saíram caçar esmeraldas. E aquela expedição chegou em determinado lugar, barro duro. Bateu, cavou, não encontrou nada, sacudiu a picareta e foi embora. Desiludido. Depois outra expedição saiu naquele encalço, pegou o mapa e muito adiante encontraram dentro do mato a picareta jogada. O cabo já carcomido pelo cupim, eles disseram, vamos cavar aqui. E cavaram, e cavaram, e cavaram e encontraram o tesouro. Dá para crer que Deus faz assim? Alguém desiste, mas alguém diz, eu vou continuar batendo na porta. Ela vai se abrir. A porta de Deus vai se abrir. Eu vou continuar batendo na porta. E a porta vai se abrir. A porta vai se abrir para você. Você acredita que Deus vai abrir a porta para você? Continue batendo, clamando, insistindo. E o Deus do céu vai se levantar em seu favor. Digam assim comigo: Deus é o juiz. A um abate e ao outro exalta. Vamos continuar persistindo? Vamos continuar batendo? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Continue pedindo, continue batendo, continue persistindo e Deus vai lhe atender. Deus vai lhe atender. Deus vai lhe atender. Vamos para o Salmo 72. E vamos ler o verso de número 12. Porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Você não tem ninguém para lhe ajudar, não? O Papai do céu vai se levantar para lhe ajudar. Se você está aflito, aflita, Ele vai chegar para lhe socorrer. Quem acredita que Deus faz essas coisas? Quem acredita que Ele não mudou? Deus não mudou. Seu poder é o mesmo. Ele vai trazer alegria de novo para o seu coração. A alegria fugiu, mas Deus vai mandar a alegria voltar. Receba nesta noite a alegria de Deus para o seu coração. A sua alma abatida por tantas coisas e problemas que lhe aflige. Receba de Deus alegria nesta noite. Alegria, alegria, alegria para o seu coração abatido, porque Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Glória seja dada ao nome de Jesus. A sedução das riquezas é um laço mortal. Há pessoas que querem ser ricos, querem ficar ricos. Espere em Deus, que Ele tem os tesouros e vai abrir para você. A terceira área perigosa é o poder. Mas o salmista disse: uma coisa disse Deus e duas vezes há, que o poder pertence a Deus.
O poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, e duas vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. Todos nós podemos ser agraciados com poder, mas é perigoso demais. E eu ouvi uma frase do saudoso pastor Russell Shedd. Ele disse: Senhor, domine o meu ego. Eu não quero que o meu ego ultrapasse os limites, que eu venha pensar que eu estou no topo do sucesso, que eu estou além das nuvens e das estrelas. Não, domine o meu ego. O missionário Eurico Bergsten, finlandês, que esteve a serviço da igreja no Brasil, no Recife, em João Pessoa, em Alagoas e em outros estados da nossa federação. Alguém um dia disse: Eurico, eu nunca vi um homem pregar como você. Você prega de uma forma extraordinária. Ele disse: o diabo me disse isso ontem. A honra e a glória é para Jesus. O poder pertence a Deus. Quando alguém lhe exaltar, quando alguém lhe colocar além do sol, da lua e das estrelas, tenha cuidado. Muito cuidado. Essas três áreas são perigosas: o sexo, as riquezas e o poder. Nunca se esqueça: o poder pertence a Deus. A Ele seja dada honra, glória, louvor e exaltação. Tudo a Ti, Senhor. Por misericórdia, nós estamos exercendo aquilo que Ele confiou. Mas é uma dispensação que nos é confiada. Não é para ninguém bater no peito e dizer: eu sou, eu mereço, eu fui. Não. É Ele quem faz todas as coisas. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus continue preservando as nossas vidas do mal e que nós possamos chegar do outro lado da margem do rio para cantarmos o hino da vitória e dizer em alto e bom som: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Amém.